Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Assassinos da Lua das Flores, filme dirigido por Martin Scorsese e adaptação do livro do David Grann, super premiado, popular, que eu recomendei muito aqui no canal nos últimos anos, porque tem um grande trabalho de resgate histórico, uma história que ela poderia se tornar esquecida ou secundária caso não tivesse justamente toda essa dedicação para buscar por documentos e buscar também trazer um caso que é um caso pesado, é um caso que envolve uma conspiração com uma série de fatores que dizem muito sobre a sociedade dos Estados Unidos. Esse longa é financiado pela Apple, ampliando justamente o seu catálogo original, mas antes de chegar no serviço de streaming, ele tem uma janela de exclusividade nos cinemas nesse mês de outubro pela Paramount. Além disso, o longa já causa repercussão desde a sua estreia no Festival de Cannes. Depois foi especulado várias outras passagens por festivais. O filme só acabou passando pelo Festival de Londres, onde eu assisti na estreia. Pessoal, o Scorsese falou que a pandemia alterou drasticamente o rumo dessa produção. O filme teria rodagem prevista para março de 2020. Março de 2020 o mundo simplesmente parou. Vocês se lembram? E aí as rodagens só começaram em abril de 2021. Nesse período, Scorsese falou que o isolamento fez com que ele mudasse o roteiro e, além disso, existiu uma grande mudança no que diz respeito aos personagens. Leonardo DiCaprio, que teria um personagem coadjuvante, acabou trocando com Jesse Plemons e o DiCaprio se tornou o protagonista. E, nossa, eu aguardava muito por esse projeto por uma série de fatores, não só pela obra base do David Grann, mas também pela questão de falar sobre o povo Osage, de mostrar essa história, do cinema potencializar a mensagem. Parceria do Scorsese mais uma vez com Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, grande elenco, grande produção e, é claro, pela chance de mais uma vez assistir o Scorsese no cinema. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre algumas bases. Nós temos aqui uma história sobre Osage, esse povo originário dos Estados Unidos, temos uma história sobre morte, petróleo e criação do FBI. Já vou desenvolver cada um desses pontos, mas é uma história que tem uma gama temática bem importante. Para um filme de 3 horas e meia de duração, você pode imaginar, olha, tempo não vai ser problema. O tempo é um tempo considerável, então o Scorsese vai ter muita coisa para falar e não vai ter problema de precisar sair cortando tudo. Tudo bem, mas assim, nós estamos falando de um caso que envolve questões bem polêmicas e controversas desde o final da década de 1910 até o começo da década de 1930. Então o recorte ele precisa ser muito específico, o recorte ele precisa ser bem direto e o Scorsese ele decide aqui não limitar o filme, mas ele decide procurar por um recorte nos anos 20. E aí você está falando de estrutura de investigação federal, estrutura de ajuda federal e, claro, toda uma série de polêmicas, intrigas e conspirações. O que me chamou muito a atenção no que eu vou chamar de tragédia americana é que para o desenvolvimento na vertente de crime tradicional já do Martin Scorsese, você não vai ter um fio cronológico, você vai lidar com o avanço do tempo a partir de noções quanto aos personagens, de coisas que eles acabam fazendo, situações de vida. E aí vem talvez, eu acho que a questão mais polêmica que eu posso discutir quem sabe num vídeo complementar, analisando o livro, como eu faço sempre no canal, fiz com Oppenheimer e tantos outros longas, que é a seguinte. O cenário do povo Osage ele é um tanto quanto complicado e o David Grann mostra muito isso. Eu acredito que a falta desse fio cronológico e a omissão de algumas informações, quem sabe pode direcionar de maneira errada a culpa de uma situação para o próprio povo Osage, pensando mais ou menos algo do tipo, será que eles eram realmente tão inocentes assim, que eles foram confiar nas pessoas de qualquer maneira? E por que eu digo isso? Porque as pequenas omissões, e eu vi o Leonardo DiCaprio falando numa entrevista que eles queriam ampliar o teor de mistério. Essas pequenas omissões, elas ampliam o teor de mistério, mas elas deveriam oferecer para o espectador algumas informações importantes para o caso, importantes para os anos 20, que você depois só vai receber lá no final da história. Então esse eu acho que talvez seja o ponto mais controverso do filme. E essa é uma discussão que eu adoro fazer, que eu acho bacana para mostrar a complexidade do processo de adaptação, que não é só você pegar um livro e jogar tudo que está no livro no cinema, não, você está lidando com o viés criativo do realizador e toda uma trajetória que o Scorsese tem no cinema, onde ele vai se mostrar como uma das principais lendas do cinema, especialmente
pelo seu reconhecimento, sua brilhante carreira como diretor. Então são decisões em que o Scorsese ele nunca vai puxar por uma mentira. Eles vão ter um respeito considerável com toda essa história. Só que a omissão, em algumas situações, eu considero prejudiciais. De todo modo, é uma experiência Scorsese completa. Grandes atuações, trabalho técnico primoroso, fotografia, montagem, trilha sonora, direção. É essa oportunidade de ver Martin Scorsese mais uma vez no cinema, 3 horas e meia de duração, é uma grande opção para esse mês de outubro, sem sombra de dúvidas. Na década de 1920, membros do povo Osage acabam sendo mortos sob circunstâncias misteriosas. A família de Molly, interpretada por Lily Gladstone, sofre com algumas perdas e ela passa a temer pela sua vida, apesar da proteção do seu marido, Ernest, interpretado por Leonardo DiCaprio, que também usa o prestígio do seu tio, William King Hale, interpretado por Robert De Niro, no seu dia a dia. Mas com a alta frequência de crimes, Washington acaba enviando agentes federais para a investigação, comandados por Tim White, interpretado por Jesse Plemons. Vamos começar pelas bases previamente citadas, com a discussão sobre o petróleo, porque eu fiquei surpreso como Scorsese deixa o petróleo para um elemento secundário, sendo que o petróleo é responsável por extremos. E aí vem uma pequena história do povo Osage. O povo Osage foi expulso, é um povo originário, foi expulso das suas terras e foi enviado para o Oklahoma, sendo chutado praticamente para o Oklahoma, para uma região rochosa e infértil. Só que, no século XIX, já nessas terras Osage, foi descoberta uma das maiores reservas de petróleo dos Estados Unidos. Então, algo que o Scorsese aproveita nos primeiros minutos para situação e contexto é algo que chama muito a atenção, que esse povo Osage, na década de 1920, tinha a maior renda per capita do mundo. Era um povo originário que se tornou multimilionário. Então o petróleo está muito num extremo da alegria versus a tragédia, a alegria material, porque aí existe uma renovação dos Osage. Eles compram mansões, veículos, eles conseguem pagar empregados brancos e eles se orgulham disso. Nós temos empregados brancos. E junto disso a tragédia de uma série de mortes que parecem estranhas e que depois começam a aumentar na frequência. Eu esperava até mesmo visualmente um pouco mais sobre o petróleo, dada a importância do petróleo para essa história e para a tragédia do povo Osage. Segundo ponto e segunda base, morte, porque a morte aqui ela está ligada a conspirações. É um filme que o povo Osage ele se vê cercado, desconfiado, é um filme em que mostra como o homem branco ele precisaria intermediar uma relação com o Osage, então que existia uma preocupação de como é que esse povo que não tem o costume de lidar com dinheiro vai lidar de uma hora para outra com tanto dinheiro. Então era necessário um intermediário, esse intermediário era o homem branco. Aí que vem aquela questão da confiança que eu falei, será que dá para confiar em todo mundo? E o desenvolvimento dessa relação de confiança com estruturas de poder locais versus estruturas de poder paralelas que acabam sendo montadas. Isso ressalta o caráter duvidoso que você vai ter sobre alguns personagens, de modo que eu acho que a experiência do filme, o centro das atenções do Scorsese, se dá para 2 núcleos de personagens. Primeiro, povo Osage, muito bem representado pela personagem da Lily Gladstone. A participação dela na primeira hora de filme, especialmente, é maravilhosa. Existe uma questão se ela é protagonista, coadjuvante, e eu digo o seguinte: ela tem muito tempo de tela pela rodagem do filme. A participação dela na primeira hora é realmente super importante, faz toda a diferença. E depois, quando comparado a outros personagens, até por uma situação do filme, ela tem uma participação mais limitada. Na minha opinião, é a coadjuvante clássica, mas não seria absurdo pensar também nesse reconhecimento para a temporada de prêmios, seja com nomeação ou com chance de vitória para a categoria principal. O tempo de tela dá essa força para ela nesse caso, né? Mas esse núcleo inicial dos Osage, aí você vai ter toda a discussão sobre a mudança nos costumes, sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre o estilo e pensamento, né? Você está lidando, de certo modo, aqui com sincretismo cultural também. O outro núcleo é o do homem branco na região, aí com a figura do Leonardo DiCaprio como uma pessoa que inicialmente tenta tirar todas as vantagens possíveis desse povo, que aparentemente tem dinheiro para comprar qualquer coisa. Depois, o seu personagem se vê em uma posição confortável o suficiente para casar com uma mulher Osage. E o Robert De Niro, que interpreta um homem consolidado, facilita esse trânsito dos Osage com os brancos.
Existe uma série de costumes que são manifestados no filme, seja na introdução ou na conclusão, o que me faz chegar no ponto final, que é o ponto que eu acho que é o de ruptura com o livro de fato, que é o da criação do FBI. Quem lê o livro provavelmente vai ficar surpreso pela forma como a adaptação do texto decidiu omitir muitas questões e decidiu simplificar todo o aparato de investigação para um personagem que é o interpretado pelo Jesse Plemons. Até mesmo a questão dessa história pela importância da criação do FBI fica limitada quando você vê que o nome J. Edgar Hoover acaba sendo usado de forma isolada em 5 situações e para o filme isso é o suficiente. O que me faz pensar que o grande interesse do Scorsese usando o cinema para potencializar o alcance dessa história é o de justamente trazer para consideração visões diferentes de mundo e apresentar esse cenário completamente controverso da década de 1920. Mais uma vez, o Scorsese conta com o trabalho da Thelma Schoonmaker na montagem, que é fascinante por lidar com decisões que engrandecem a relação e desenvolvimento dos personagens de DiCaprio, De Niro e Gladstone, especialmente nas idas e vindas do drama local e do impacto dos crimes cometidos. Esse é um filme brutal pelo impacto das mortes na região, pelo trauma, por essa dor compartilhada e da visão do homem branco de que é só mais um Osage. Se fosse uma pessoa branca seria diferente o tratamento, mas como é só mais um Osage que tem dinheiro, vamos fazer o funeral, a investigação aqui e dependendo do caso, para não gerar maior repercussão, vamos tentar abafar a situação. Isso que o Scorsese mostra e isso que machuca bastante, porque é um caso que ele ficou, até mesmo na historiografia, como um caso secundário. O que me chamou a atenção, e eu só quero ressaltar isso, é a falta de um suporte para o avanço cronológico do filme. Você está lidando muito mais com o desenvolvimento de situações pessoais para cada personagem. DiCaprio, De Niro, Gladstone com seus personagens, com uma série de eventos e ações. O suporte ele vem com algumas informações de jornais, tem uma menção ao presidente Calvin Coolidge, por exemplo, uma ida a Washington, a possível intervenção federal com agentes já nessa base que depois seria o FBI. Mas eu entendo a lógica de trabalhar com o drama também envolvendo o fluxo do crime, nessa tragédia americana que o Scorsese quer contar. Isso torna aquela experiência grandiosa do Scorsese, passando pelos campos e mostrando o conflito da natureza exuberante que é tomada pela ganância, ressaltada na trilha do Robbie Robertson, que infelizmente esteve no seu último trabalho aqui, que traz um motivo sonoro vinculado às construções da sociedade. Eu notei no filme algo até curioso que o DiCaprio, como protagonista, nas 2 primeiras horas ele toma conta do filme. Ele é realmente muito bom ao lidar com a complexidade do seu personagem, dado um número diferente de situações entre Osage e Homem Branco. Depois tem uma frase da Thelma que pegou muita gente de surpresa, que ela diz assim, que a atuação do De Niro nesse filme é a melhor atuação da carreira do De Niro. E você não está falando de um ator jovem, está falando de uma lenda que é Robert De Niro. Eu entendo o ponto de vista dela, eu discordo, mas eu entendo o ponto de vista a partir do momento que na 3ª hora do filme, o DiCaprio como protagonista ele perde um pouco de relevância porque o De Niro como coadjuvante tem essa força extra. Mas são 3 grandes atuações, o Léo DiCaprio com um personagem um tanto quanto cafajeste, o Robert De Niro com aquele personagem frio, calculista, pensador, e a Lily Gladstone com aquela personagem que vai lidar com todo o desenvolvimento dessa questão emocional do filme. Que ela vai desse suporte porque é a personagem que o espectador se identifica do começo ao fim. Então é um bom filme, existe um respeito do Scorsese pelos Osage, pela forma como ele vai contar a história e você vê que é um diretor apaixonado por essa história e que trata dessa história com muito respeito. Para Assassinos da Lua das Flores, nota 8. Eu penso que esse filme vai ser muito lembrado na temporada de prêmios para as principais categorias, tem uma questão importante da narrativa e eu penso que a narrativa está do lado de Assassinos da Lua das Flores por mostrar essa tragédia americana esquecida, mas tem uma outra questão que é chave, fundamental. Você escreve um livro e vai ter um alcance importante. Você adapta esse livro para o cinema, você tem um potencializador. Muitas outras pessoas que jamais tinham ouvido falar do David Grann, dessa pesquisa, do resgate histórico, dos Osage, agora vão descobrir essa história. Vão manifestar interesse nessa história. E se você gostou dessa história, o livro é um complemento maravilhoso, especialmente ali por abordar muito mais sobre o próprio FBI e a importância desse caso discutido. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!